Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que concluiu seu informe sobre a reunião do Diretório Nacional do PT da última sexta-feira, falando sobre a decisão acerca do uso do fundo eleitoral. O companheiro Jonatas Moretti, advogado no Distrito Federal, comenta a disputa entre Aras e a Lava Jato, ou ainda entre o bolsonarismo e o lavajatismo, e as mais recentes decisões de hoje envolvendo a Lava Jato e o Procurador-Geral da República. Lilian Macena, do PT de Minas Gerais, traz informações sobre o cenário eleitoral mineiro. E Daniel Valença, professor de Direito da UFERSA, no Rio Grande do Norte, comenta o cenário político na América Latina. E pessoal, no episódio de sexta-feira, a companheira Natália Sena fez um informe sobre a primeira parte da reunião do Diretório Nacional do PT daquele dia. Hoje, ela volta aqui no podcast para tratar especificamente do ponto que discutimos na segunda parte daquela reunião, que tratou da utilização do fundo eleitoral. A gente tinha publicado um episódio especial do podcast na quarta da semana passada, apresentando qual seria a posição que nós da AE defenderíamos na reunião do DEM. E agora, a Natália conta exatamente como é que foi. Oi, Patrick, e oi para todo mundo que acompanha a gente aqui no podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, na última sexta-feira, dia 31 de julho, o Diretório Nacional do PT aprovou a forma como vão ser distribuídos os recursos do fundo eleitoral. E o que aconteceu na reunião foi o seguinte: foi apresentada uma proposta pela Tesouraria Nacional. O grosso dessa proposta é o que já tinha sido aprovado por maioria na Executiva Nacional, e também foram apresentadas outras 3 propostas, que a gente chama de emenda substitutiva global. São propostas que se contrapuseram à proposta apresentada pela Tesouraria Nacional. Uma dessas propostas substitutiva global era nossa, da tendência petista Articulação de Esquerda. Uma outra foi assinada por alguns deputados federais e defendida na reunião pelo deputado federal do PT do Rio Grande do Sul e também presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul, companheiro Paulo Pimenta. E a terceira proposta, substitutiva global, era assinada pelo companheiro Joaquim Soriano, que é da Executiva Nacional do PT. Então eu vou me concentrar aqui em explicar o que é que foi aprovado, intercalando com alguns comentários sobre o que nós da Articulação de Esquerda, que a gente propôs e que não foi incluído no que foi aprovado pelo Diretório Nacional. A primeira coisa que eu queria dizer é que dos 100% dos recursos, do valor total dos recursos, 13% vão ficar com a Tesouraria Nacional. Isso dá algo em torno de 25 a 30 milhões, esses 13%. Ou seja, a proposta originalmente aprovada pela Executiva Nacional do PT, algumas semanas atrás, ela falava em reter 25% dos recursos com a direção nacional. Mas nessa reunião do diretório, a Tesouraria já apresentou uma proposta que diminuía esse valor, diminuía esse percentual para 13%, o que é um reconhecimento, na prática, de que os 25% era um valor exagerado. Em relação a isso, a gente defendeu que a retenção pela direção nacional fosse limitada a 10% do valor total do fundo, e que se apresentasse alguma espécie de orçamento que justificasse esse valor. Quanto ao restante dos recursos, ou seja, os outros 87%, eles vão ser distribuídos aos estados ou vão ser enviados diretamente pela direção nacional para as capitais. E aí o valor preciso, o valor exato que vai para cada estado vai ser divulgado em breve pela Tesouraria Nacional. E o quanto vai para cada capital é algo que ainda vai ser definido por um comitê gestor nacional, um comitê que ainda vai ser constituído. Ou seja, tudo que não for para a capital vai ser enviado para os estados, para as tesourarias estaduais.
que vão definir, através de um comitê gestor estadual, os valores e para quais campanhas vão os recursos que chegarem no respectivo estado. E o valor exato que vai para cada estado, ele é calculado com base em uma fórmula, que considera o total do eleitorado do estado e também considera a votação de deputado federal que o PT teve em 2018, em cada estado. A gente apresentou uma opinião divergente em relação a esse critério, porque a gente acha que, enfim, as eleições de 2020 são eleições municipais e não faz o menor sentido tomar como parâmetro o desempenho na eleição para deputado em 2018. O parâmetro correto, na nossa opinião, seriam as eleições municipais, seja em 2016, 2012. E aí, na nossa opinião, essa forma que foi adotada de distribuir os recursos do fundo eleitoral, que envia uma parte para os estados, envia outra parte para as capitais e retém uma parte na direção nacional, definitivamente não é a melhor forma de distribuir. Na prática, a gente acha que isso gera uma espécie de fatiamento geral dos recursos, o que com certeza vai tornar ainda mais difícil entender quais são os critérios adotados e isso pode sim provocar quebra na isonomia da distribuição dos recursos. Diante disso, a gente defendeu que em todas as cidades acima de 50 mil eleitores, o volume de recursos que vai para cada cidade, para cada campanha, fosse definido pela direção nacional, porque assim a gente acha que se garantiria uma maior uniformidade de critérios. Mas essa, como eu disse, não foi a opção da maioria do Diretório Nacional. Além disso, além dessas questões que eu já comentei, tem a questão dos 30% dos recursos para as mulheres, para as candidaturas de mulheres. A lei determina que os partidos devem utilizar no mínimo 30% do fundo eleitoral para essas candidaturas de mulheres. E a resolução que foi aprovada, né, que divide os recursos entre capitais, estados e direção nacional, como eu já falei, essa resolução ela não prevê de maneira explícita como é que esses recursos vão ser garantidos. Ou seja, embora todo mundo saiba que é preciso garantir o mínimo de 30%, e isso certamente será feito, a resolução aprovada não deixa nítida a forma como isso vai acontecer. E aí, um exemplo disso, se uma parte dos recursos vai ficar com a Tesouraria Nacional para ser usado no segundo turno, e se no segundo turno não tiver nenhuma candidatura de mulher? Na prática, a gente não vai ter gasto os 30% e nem teremos como gastar, porque o que não for gasto do valor do fundo precisa ser devolvido para a União, né? Isso cria um problema. E nessa questão dos 30% das mulheres, a gente insiste. O percentual de 30% é um piso, ou seja, é um valor mínimo, não é um teto. E a distribuição, os critérios de distribuição, né, deve ser feita de forma equivalente à distribuição de todo o recurso. Na eleição de 2018, para tentar garantir que os 30% fossem aplicados, foi adotado um critério, uma forma de distribuir que, na nossa visão, é equivocada, que foi o seguinte: fazer listas de mulheres gerenciadas pela Secretaria Nacional de Mulheres. O resultado prático disso, naquela ocasião, não foi um bom resultado. A gente transformou o que era o piso num valor máximo, num teto. Ficou 30% dos recursos para as mulheres, 70% para os homens, né? E, além disso, a utilização dessas listas de candidaturas de mulheres, como se fossem algo apartado do conjunto das candidaturas, possibilita, na nossa opinião, distorções, burocratizações, não dá a necessária transparência ao processo e, ao contrário do que pode parecer, pode acabar, sim, prejudicando as candidaturas de mulheres. Basta ver que, na eleição de 2018, que foi a primeira que havia essa obrigação legal de utilização dos 30% do fundo eleitoral, o desempenho das candidaturas de mulheres no PT não correspondeu a isso que deveria ter sido um plus, né? Os 30% eles devem funcionar como um plus para alavancar as candidaturas, as campanhas de mulheres. Agora, voltando um pouco para a descrição do que aconteceu na reunião do Diretório Nacional, né, a gente começou apresentando as propostas substitutivas, como eu disse, e todas foram derrotadas, as 3. Foi aprovada a proposta apresentada pela Tesouraria Nacional, que eu já falei aqui quais são os principais pontos, os principais aspectos dela. E aí, em seguida, a essa aprovação foi aberto debate e feita a votação de emendas
específicas ao texto que tinha sido aprovado. E eu vou comentar aqui algumas das questões que foram votadas. Uma das emendas foi para aumentar o percentual dos setoriais, de 3% para 5%. Nessa emenda a gente votou a favor, mas ela foi derrotada, ou seja, foi mantido o percentual de 3%. Explicando um pouco o que é que isso significa, né? A proposta apresentada pela Tesouraria Nacional para a Executiva Nacional, que foi aprovada lá algumas semanas atrás, não previa nem 5%, nem 3%, nem nenhuma reserva específica destinada para as candidaturas dos chamados setoriais. Né? Para quem não sabe o que é isso, os setoriais, secretarias, são, por exemplo, o de juventude, sindical, mulheres, combate ao racismo, LGBT, cultura, agrário e outros. Apesar desse percentual não estar na proposta aprovada pela Executiva lá atrás, a Tesouraria recebeu essa responsabilidade, digamos assim, de negociar com os setoriais um valor, um percentual. E aí os setoriais pediram 5% para todos e a Tesouraria propôs que o Diretório aprovasse 3%. Do ponto de vista da concepção, como eu já falei, a gente é contra o fatiamento dos recursos. Mas aí, nesse caso, a gente votou a favor da emenda, porque já estava fatiado mesmo, né? Então, fomos a favor da emenda que aumentava de 3% para 5%, porque, como eu disse, já estava fatiado, então era melhor tentar garantir uma forma de distribuição que aumentava os recursos que iriam diretamente para as candidaturas. Outra emenda que foi a debate propunha que o cálculo do eleitorado, que é um dos critérios para indicar quanto vai para cada estado, levasse em conta apenas o volume de eleitorado onde o PT existe, ou seja, onde o PT existe, está organizado, onde apresentou candidaturas para essa eleição, né, os municípios que têm essa situação. Essa emenda também foi derrotada, ou seja, vão entrar na conta do eleitorado municípios, né, lugares, onde o PT não está organizado ou sequer existe, o que, na prática, vai acabar inflando os recursos que vão para os estados mais populosos. E outra emenda que eu queria comentar aqui foi a que defendia que não teria repasse de recurso para as vices mulheres. A gente entende que esse procedimento de repassar recursos para candidatas a vice mulheres pode ser uma forma de usar os 30% para, na prática, financiar as candidaturas que não são de mulheres. Nesse caso, também não foi aprovada a emenda, a gente votou a favor, no caso não foi aprovada. A secretária de Mulheres defendeu que se mantivesse a possibilidade de enviar recursos para as vices, que na nossa opinião é um absurdo, porque a gente sabe que não existe campanha específica de vice, tem campanha de uma chapa. E manter essa possibilidade é sim uma forma de deixar aberta brechas para se driblar os 30%. Né? Podem dizer o que for para rebater isso, mas na prática é disso que se trata. Então, em resumo, Patrick, esses são os principais pontos que eu queria destacar aqui da proposta aprovada pelo Diretório Nacional. Por último, eu quero dizer só mais uma coisa, né? Apesar de o Diretório Nacional ter feito o debate, prevaleceu no fundamental a lógica proposta pela Tesouraria, que é uma lógica que favorece os estados mais populosos e não necessariamente onde o PT é mais forte ou tem mais candidaturas. E, além disso, é uma lógica que centraliza os recursos na mão da direção nacional e nas estaduais, que não, por acaso, são controladas, em sua maioria, pela CNB. Então, na nossa opinião, numa eleição municipal, além de ser mais lógico e mais recomendável, jurídica e politicamente, seria muito mais democrático, na nossa opinião, enviar os recursos, a maior parte deles, diretamente para as candidaturas nos municípios. Como eu disse, não foi o que prevaleceu, né? Prevaleceu uma mistura de centralização com fatiamento. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver nas próximas semanas, nos próximos meses, o que vai acontecer. É isso, um abraço e até o próximo podcast. Valeu, Natália. Muito obrigado, companheira. E Moretti, meu velho, você já falou pra gente aqui algumas vezes, né, no podcast sobre a Lava Jato, o lavajatismo, as vitórias e as derrotas da Lava Jato. E, ao longo desses últimos dias, a Lava Jato tem acumulado algumas derrotas, em especial com a decisão autorizando que eles compartilhassem os seus dados com o Procurador-Geral da República.
Mas tem muita novidade, né, Moretti? O que você conta pra gente? Então, Patrick, a questão da Lava Jato e seu declínio lento, gradual e até seguro já foi tema deste podcast algumas vezes. Fazendo uma saudosa revisitação em nossos programas, vi que no episódio 22 de setembro de 2019, com o título Lava Jato no STF, Janot e a progressão do Lula, nós comentamos a decisão que, à época, anulou a sentença do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. No caso, o STF confirmou o óbvio. Em casos de delação premiada, o réu delatado fala por último, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Depois disso, vieram outras derrotas, como o fim da prisão em segunda instância, o envio dos processos que envolvem supostas práticas de corrupção em Caixa 2 em processos eleitorais para a Justiça Eleitoral. E, claro, vários episódios em que comentamos também todas as arbitrariedades que vieram à tona através ali da Vaza Jato, patrocinada pelo site The Intercept Brasil. Em todos esses casos, a linha geral nossa era de que a Lava Jato vinha sofrendo sucessivas derrotas, perdendo credibilidade e a tendência de que iria minguando. A dúvida era ver como ocorreria este esvaziamento. Mas já apontávamos que não haveria uma espécie de prestações de contas com a verdade, digamos assim, prestação de contas com o devido processo legal. Ou seja, detectada ou assumindo que exista um conjunto de irregularidades, iria ter uma espécie de pacto das elites, de forma que iriam ser ajustadas as coisas daqui para frente, ou seja, não vamos fazer mais isso, a partir de agora isso é proibido, mas tudo que a Operação Lava Jato fez, as suas arbitrariedades, a influência nas eleições presidenciais, ao retirar do pleito o principal candidato, e todos esses absurdos, eles seriam convalidados. Eu hoje mantenho a mesma opinião sobre mais este ataque sofrido pela Operação Lava Jato. A novidade e o interessante é que agora é uma espécie de ataque interno, né? Pois bem, dessa vez, quem está jogando pedras na Lava Jato é nada mais, nada menos do que o próprio Procurador-Geral da República, que em tese é o chefe do Ministério Público Federal. Em vários pronunciamentos, o PGR Augusto Aras acusou a Lava Jato de caixas de segredos, de terem caixas de segredos, e prosseguiu dizendo, aspas, todo o Ministério Público, em seu sistema único, tem 40 terabytes de armazenamento de dados. A força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, sozinha, tem 450 terabytes e 38 mil pessoas com dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais foram os critérios. Um próximo capítulo interessante dessa disputa ocorrerá no dia 18 deste mês, quando, a princípio, ocorrerá o julgamento do coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pelo Conselho Superior do Ministério Público. Quanto a isso, Dallagnol e seus colegas receberam um alívio hoje, que foi a decisão do Fachin revogando a decisão do Toffoli, que obrigava a Lava Jato a compartilhar os dados com o PGR, com o Ministério Público como um todo. E este foi o embasamento do PGR para a maioria das críticas recentes à Lava Jato. E engraçado que, na esteira dessas críticas todas do PGR, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, também disparou seus golpes. Disse, um dia depois das declarações do PGR, que o Ministério Público gosta de fiscalizar, mas não gosta de ser fiscalizado. De todo modo, o interessante destes episódios é que consolidou o racha iniciado após a saída do político de togas Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Antes, amigos inseparáveis, ou mãe e filho, nas palavras de Gilmar Mendes, agora temos em lados opostos da disputa política os lavajatistas versus os bolsonaristas.
Sim, os bolsonaristas que chegaram ao governo, principalmente em razão das arbitrariedades da Lava Jato, agora veem na operação uma ameaça, o que torna ainda mais claro como uma faceta de combate à corrupção foi instrumentalizada pelos bolsonaristas. E qual será o desfecho dessa disputa? Difícil prever com exatidão e nem é aconselhável subestimar a força da Operação Lava Jato. Mas é fato que hoje temos menor credibilidade e força popular do que 2 anos atrás, a Operação Lava Jato. 2, ela tem sofrido sistematicamente derrotas no Supremo Tribunal Federal, como já comentado neste episódio e em outros. 3, depois de ter cumprido seu papel político de tirar o Lula da disputa presidencial de 2018, a operação também começa a ser alvo de críticas do Centrão e da direita clássica, vide a declaração do Rodrigo Maia. 4, também no espectro político começa a ser inimiga do bolsonarismo. 5, setores conservadores da mídia, como o jornal Estadão, Reinaldo Azevedo e outros, têm feito severas críticas à operação. E por último, em sexto lugar, claro, toda a oposição recebida pela esquerda e do campo progressista. Apesar deste cenário, eu particularmente mantenho o mesmo prognóstico. A tendência é que a Operação Lava Jato continue a minguar até a sua irrelevância ou, no mínimo, perder muita força, sem, contudo, ter suas arbitrariedades anuladas. E mais, a eventual derrota da Lava Jato não será consequência de um processo profundo de democratização do Judiciário e do Ministério Público Federal, ou da vitória, falando em outros termos, da vitória das garantias individuais, do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito, em face das arbitrariedades e do excessivo punitivismo que representa a Operação Lava Jato. De nossa parte, nos cabe continuar denunciando as arbitrariedades e a instrumentalização política da operação. E mais, continuar reivindicando a anulação das condenações do companheiro Lula e de outros tantos que, em nome do combate à corrupção, foram alijados das garantias processuais mínimas. Pois é, Moretti, pelo visto você ainda vai falar muito desse assunto aqui pra gente, né? Então, seguimos em frente. Companheira Lilian Macena. A Lilian é secretária de mobilização do PT de Minas Gerais e hoje traz informações sobre qual que é o cenário eleitoral do PT no estado de Minas Gerais. Olá, Patrick. Olá a todos e a todas que estão escutando esse podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Eu vou falar um pouco aqui do cenário político do estado de Minas Gerais. Mas antes, é importante destacar que o estado de Minas é o estado que tem o maior número de municípios do Brasil, fazendo assim necessário a gente lançar o maior número de pré-candidatos e pré-candidatas ao pleito de 2020. Sendo assim, teremos candidatura própria nas principais cidades de Minas Gerais, aquelas que terão segundo turno. A exceção é Ribeirão das Neves, na qual nós seremos vice de um companheiro do PCdoB. Nas demais cidades que têm segundo turno, o PT lançará as suas pré-candidaturas ao pleito majoritário nessas eleições. Outro fato importante é destacar o perfil dessas candidaturas que o PT lançou ou está lançando nessas cidades. Na sua grande maioria, eu diria na sua maioria ampla, são de candidaturas femininas, companheiras que estão à disposição do partido e que lançaram ou estão lançando suas pré-candidaturas. A exemplo disso é a companheira Leninha, lá em Montes Claros, uma cidade que tem segundo turno, e nós teremos a companheira como nossa pré-candidata. Um outro exemplo é a companheira Águida Helena, lá em Patos de Minas,
uma cidade que tem mais de 100 mil eleitores, e a companheira vai disputar as eleições de 2020 lá. Então, assim, esse perfil político das nossas candidaturas nas principais cidades de segundo turno e nas cidades grandes também, com mais de 100 mil eleitores, é de que teremos candidaturas femininas para a disputa. Eu poderia também citar vários outros nomes de companheiras, como a companheira Patrícia em Uberaba, como a companheira Marília Campos em Contagem, como a companheira Margarida Salomão em Juiz de Fora. Enfim, as mulheres estão protagonizando aqui em Minas Gerais. Claro, o PT terá candidaturas também em cidades de médio e pequeno porte, onde foi possível dialogar, nós estamos lançando candidaturas. Então, assim, de forma geral do estado de Minas, é essa a nossa realidade. E para finalizar, falar um pouco aqui de Belo Horizonte, a capital mineira, onde também teremos candidatura própria. É a candidatura do companheiro Nilmário Miranda, é o nosso pré-candidato aqui a prefeito de Belo Horizonte. Na semana anterior, nós fizemos o lançamento da pré-candidatura dele, publicamente, de forma online, claro. Essa candidatura, ela precisa ainda ser bem trabalhada, levando em conta que o atual prefeito da direita está mais bem colocado nas pesquisas, em algumas situações levam ele à vitória ainda no primeiro turno. Sendo assim, o Partido dos Trabalhadores precisa fazer um diálogo com a sociedade, com os demais partidos da esquerda, que já lançaram suas pré-candidaturas também, para que a gente possa acertar no diálogo político, no enfrentamento, porque senão nós chegaremos ao segundo turno sem nenhuma candidatura de esquerda, como foi nas últimas eleições. Infelizmente, teve 2 candidatos de direita disputando o segundo turno aqui em Belo Horizonte. Então, a nossa maior preocupação é que a gente possa dialogar com as esquerdas aqui de Belo Horizonte para que a gente possa ter uma candidatura no segundo turno. Então, o Partido dos Trabalhadores tem essa missão de fazer esse diálogo, tanto com os partidos de esquerda, como com o conjunto da sociedade belo-horizontina. Então, é esse o cenário político aqui de Belo Horizonte, ainda está engateando, mas é preciso avançar e avançar rápido, para que a gente não fique atrás nessa questão da discussão política, da construção de um projeto social, democrático, com toda a sociedade e com a esquerda aqui de Belo Horizonte. Então, no geral, é isso. Um abraço, Patrick, a todos e a todas, e muito obrigada. Valeu, Lilian. Obrigado, companheira. E companheiro Daniel Valença. Valença, essa semana a gente teve aí acontecimentos muito importantes na Bolívia e também no Equador. O que você nos atualiza, Daniel, com relação ao cenário político boliviano, equatoriano e também dos demais países aqui da América? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, começando pela Bolívia, esta semana o governo anunciou o cancelamento do ano letivo de 2020 para toda a rede básica, seja ela pública ou privada. Isso está gerando uma intensa mobilização, especialmente de docentes da rede privada, que possivelmente ficarão sem salários até o final do ano, mas, para além disto, houve uma decisão do órgão eleitoral a partir da pressão do governo da Jeanine Áñez pelo adiamento das eleições de 6 de setembro para 18 de outubro. Quem não se recorda, em outubro de 2019, houve a eleição de Evo Morales e o golpe de Estado, que significa que será ao redor de 1 ano de governo golpista sem a participação popular na escolha da presidência. Ante esse adiamento, não só o Pacto de Unidad, que é a organização que reúne os movimentos sociais afins ao MAS e PSP, a organização político-partidária a qual é vinculado o Evo Morales e o Álvaro Garcia Lineira, mas também a COB, que é a Central Obreira Boliviana,
e inclusive setores que romperam com Evo Morales e com MAS e PSP no passado, como é o caso do Felipe Quispe, conhecido como El Malcou, todos convocaram uma greve geral a partir de hoje, e as notícias que nós temos é que são pelo menos 60 pontos no país que estão interrompidos. A orientação dos movimentos foi que as pessoas guardassem um estoque de alimentação, porque a promessa é paralisar todo o país enquanto não for restituída a data de 6 de setembro para as eleições gerais e, consequentemente, a restituição democrática na Bolívia. Lembrando que todas as últimas pesquisas eleitorais deram que o MAS e PSP venceria em primeiro turno com a candidatura do ex-ministro da Economia do Evo, o Luiz Arce. Indo para o Equador, tivemos duas boas notícias esta semana. Primeiro, que a Interpol negou novamente o alerta vermelho contra Rafael Correa, que foi um pedido, do Estado equatoriano, por considerar o Rafael foragido da justiça. Na verdade, a Interpol negou novamente, o que implicitamente significa considerar que, na verdade, o Correa recebe perseguição política do Estado equatoriano neste momento. Uma outra boa notícia vinda do Equador é que o juiz do órgão eleitoral, o Fernando Munhoz, ele deixou sem efeito a resolução do Conselho Nacional Eleitoral, na qual foi suspenso o registro da sigla partidária, a qual faz parte o Rafael Correa, os militantes progressistas que estão com ele. Então, aquela decisão que eu relatei aqui no último podcast da cassação do registro, a partir de muita mobilização e pressão interna e internacional, ela foi derrubada. Bom, outro fato importante, Patrick, dessa semana é que no Chile, na região de Araucanía, aconteceram eventos fascistas neste sábado e neste domingo. Os povos Mapuche, eles tinham ocupado órgãos públicos, prefeituras, etc., para exigir a libertação de prisioneiros, que eles chamam de prisioneiros políticos, lideranças do povo Mapuche que estavam na luta pelo território, por direitos, e que estão presos e que agora estão em uma greve de fome que já dura dias, e grupos de extrema-direita armados com armas brancas e letais organizaram ações diretas de desinstalação dessas pessoas, dos povos mapuches. A consequência é que muita gente ficou ferida, muita gente foi detida e está havendo uma ampla mobilização no Chile em defesa dos direitos humanos, contra o racismo e contra a extrema-direita, e também denunciando que a polícia, as forças repressivas chilenas, os carabineiros, eles atuaram para permitir que estes grupos de extrema-direita usassem da violência e praticassem esses atos criminosos ao longo desses dias. Bom, e para terminar com uma boa notícia, nossa querida Cuba está há 22 dias sem nenhuma perda de vida para a pandemia do coronavírus. Cuba tem 87 vítimas e já vai completar em breve, possivelmente, um mês sem perder vidas para a Covid-19. É isso, Patrick. Forte abraço, tamo junto. Valeu, Daniel. Companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, o nosso podcast é totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes petistas espalhados por todo o país. E a gente está disponível por meio das mais variadas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public, e também por meio de áudios de WhatsApp. Aproveito para informar que nessa semana nós teremos mais uma reunião do Diretório Nacional do PT e que nesse momento está sendo discutido o texto do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Sobre esse texto, nós, da Articulação de Esquerda, apresentamos algumas emendas e essa discussão vai se dar ao longo desta semana. O prazo de emendas já acabou. E a gente fala sobre esse plano
e também os informes da próxima reunião ao longo dos próximos programas. Seguimos firmes, até sexta-feira. Saudações petistas.